E vem conferir a análise do terceiro episódio de The Last of Us. E chegou na HBO e na HBO Max o terceiro episódio de The Last of Us. Episódio esse que começa de uma forma muito interessante e diferente dos outros dois episódios. Porque os outros dois episódios eles tinham um prólogo antes da abertura, que focavam muito mais no passado do universo de The Last of Us. Onde fazia com que a gente que está assistindo a série conhecesse um pouco mais do universo e conhecesse um pouco mais do universo antes dessa grande catástrofe que aconteceu no universo de The Last of Us. Essa introdução foi diferente, a gente começa com a abertura e depois a gente começa logo com a Ellie e o Joe vivendo a sua vida pós-morte da Tess. E esse começo é muito interessante por vários motivos. Tem vários pontos que eu queria destacar ali. Primeiro, a importância desse começo de episódio. Porque a gente que joga o jogo, já falei isso algumas vezes e é bom sempre repetir. Existem algumas coisas quando você joga um jogo que é diferente quando você assiste uma série. E isso também mostra a grandeza da adaptação que é a série de The Last of Us. Porque quando você está jogando o jogo, você joga o jogo inteiro com o Joel. Você vive o Joel quase do primeiro jogo inteiro. Tirando uma fase lá pra frente que ainda não chegou na série, que você vive um pouco mais da pele da Ellie, do primeiro jogo eu estou falando, o jogo inteiro você quase vive o Joel, do começo ao fim. Então, é muito fácil você criar uma relação com o Joel e uma relação com a Ellie. Porque mesmo que o Joel não fale muito no jogo, mesmo que o Joel não tenha tantos diálogos eloquentes, e seja um cara mais turrão como ele é no primeiro jogo, por você estar vivendo o personagem, por você estar controlando ele, você automaticamente vive ele, você é ele. E dessa forma, mesmo com poucas, mesmo tendo super diálogos, você cria uma relação com ele. Claro, a introdução do game que mostrou no primeiro episódio, que era a morte da personagem da Sarah, também cria uma ligação muito forte com o personagem. Mas mesmo assim, por você estar ali vivendo o personagem quase o jogo inteiro, e fazendo a gameplay com ele, você cria uma ligação com ele. Já ela é diferente, ela tá do seu lado e ela faz o oposto do Joe, porque ela é o oposto do Joe no primeiro jogo. Ela é uma criança que quase nunca conseguiu ver o mundo e tá pela primeira vez descobrindo várias coisas que estão acontecendo ali. Então por isso que ela tem até esse estilo mais irritante pra quem tá jogando o jogo, que provoca o Joe, que faz piadinha, que provoca ele de todos os sentidos. Dessa forma, você cria essa relação com a Ellie. Enquanto o Joe vai criando uma relação com a Ellie, através do jogo, você também vai criando do jeito dela, do formato que ela é. Então é muito fácil no game você criar essa ligação. Na série não tem como você fazer isso, porque você não está controlando os personagens. Então aí que entra a adaptação. Você precisa adaptar, você precisa criar um roteiro e algo que você não saia muito longe do jogo, mas ao mesmo tempo cria a mesma situação e a mesma química e sintonia que tinha lá. E eu achei que esse começo fez exatamente isso em vários sentidos. Primeiro no sentido de colocar mais o Joe e a Ellie para viver junto nesse mundo, pra gente entender um pouco mais da ligação deles, entender como o Joe, a partir do que está acontecendo, realmente entender a importância da Ellie para esse mundo e que ele precisa cuidar dela como se ela fosse a filha dele, como se fosse alguém que é importante para ele, porque ela pode ser o destino do mundo. E através disso já começa a relação. Os diálogos deles, os dois estão vivendo sozinhos naquele mundo, cria essa relação entre eles. Então essa introdução eu gostei muito porque cria uma ligação maior entre Joe e Ellie e já cria várias coisas interessantes que, de novo, reforça como esse mundo é vivo, como esse mundo ele é criativo e como não perde a essência dos games. Como ele entra naquela mercearia, quando o Joe entra naquela mercearia junto com a Ellie, tentando encontrar recursos que ele deixou escondido, lembra muito o personagem de The Last of Us. Desde como fica todos os lugares cheios de plantas, até a forma como fica remédios e absorventes e vários produtos nas prateleiras jogadas, tudo isso é como se você estivesse jogando o game. Então para quem gosta do game, isso é praticamente uma nostalgia. Eu, por exemplo, vendo essa cena, fico com vontade de rejogar o jogo. E também é muito importante a cena para a personagem da Ellie, porque ela mata o seu primeiro infectado, mostrando que ela está deixando realmente de ser uma criança, ela está realmente entendendo o que é esse mundo. E essa cena é muito importante. Outra coisa que eu gosto muito é como eles brincam com a jogada de palavras envolvendo a Tess desde o começo do episódio. Porque todo mundo que vê um pouco de roteiro entende que esse começo já era um gancho para algum momento entrar no assunto da Tess. Isso é inevitável. E fazer com que o Joe não queira mencionar esse assunto já tira essa arma que seria usada em algum momento. Então esse começo é bom por vários motivos. É bom porque remete ao game, é bom porque eles introduzem um pouco mais de Ellie e Joe, é bom por causa que evolui a Ellie como personagem, porque aquela morte daquele primeiro infectado que
que parece não ser nada e parece ser alguém morto, é só o começo, é um ponto do iceberg do que a Ellie vai se tornar. E no ponto dela se tornar essa guerreira, o ponto de que ela vai ser essa menina que está se encantando por esse mundo, até ver alguém que está realmente vivendo esse mundo. Então, uma introdução fantástica. Além de tudo isso, ele tem que destacar uma coisa que é só um reforço de um discurso que eles estão fazendo. Obviamente, o jogo tem diferenças da série, e uma das diferenças grandes é como eles usam a criação do vírus. No jogo, isso não é muito importante, porque realmente o jogo brinca muito mais na coisa de você estar vivendo aquele mundo. Você realmente é o The Last of Us, o último de nós. Você é aquela pessoa que está vivendo aquele mundo e não importa como começou a infecção no mundo, não importa nada disso. O que importa é você sobreviver e fazer aquela jornada. Então, você saber qual que é a infecção, saber a origem dela, não importa tanto no game assim. Importa mais a vivência daquelas pessoas e a jornada deles. Aqui na série, eles quiseram dar uma introdução. E dentro do primeiro episódio, eles estão jogando sementinha de como foi a origem desse vírus, até porque eles não colocaram os esporos dentro da série, então estão dando uma nova origem, e mais uma vez eles repetem e deixam mais firme que é através da farinha, através do trigo, através dessa parte mais da fermentação. Foi assim que surgiu o vírus. Então é mais uma coisa interessante, porque o Joe não fala com 100% de certeza, isso é muito legal porque ele não é um cientista e ele não acompanha tudo, mas mesmo assim reforça o discurso que está feito desde o primeiro episódio. Se é só ele falando, a gente podia discordar. Mas já que desde o primeiro e segundo episódio tem uma introdução que deixa clara essa ideia da farinha, do trigo, da fermentação, como algo que fez o vírus sair, bom, então só reforça e deixa mais claro esse discurso. Então a introdução foi muito boa, foi muito interessante como trabalharam os personagens, como trabalharam no universo, como com poucas cenas já aprofundaram mais a Ellie e, principalmente, criou a ligação do Joe e da Ellie, porque esse é um dos pontos principais da série. O Joe e a Ellie tem que ter uma química perfeita em tela. A gente precisa se importar com eles e ligar pra eles, porque eles são a alma desse universo e fazem com que a gente ame ele como um todo. Tem vários motivos, mas eles são os motivos que a gente, quando joga o jogo, por exemplo, é o que faz a gente criar essa ligação. A forma como a gente cria um carinho pela Ellie, querendo proteger ela o jogo inteiro, e o Joe, sendo a gente que controla ele, também é um personagem muito querido, apesar de tudo que ele já fez dentro desse universo. Através daí, a gente entra no próximo ponto, que eu acho que é o que diverge completamente o que acontece nos games e nas séries. Mas aí mostra porque The Last of Us, a série da HBO, é a melhor adaptação que eu já vi de um videogame para suas telas. Porque é o que eu sempre falo, quando você vai adaptar um game, é muito fácil você só colocar cenas parecidas, cenários parecidos. Mas quando você tem coragem de mudar, quando você tem coragem de ser ousado, tem coragem de fazer uma adaptação para uma mídia diferente, aí é o que mostra a diferença de você ser só uma adaptação, só um fanservice e uma boa adaptação. No game, quando a gente conhece o Frank, ele é um cara, conhece o Bill na verdade, é completamente diferente como acontece na série, e todo esse arco, todo esse capítulo dentro do game é diferente. Por quê? A gente tá numa cidade abandonada, a gente realmente tem essa ideia do Bill ter várias armadilhas, e a gente conhece ele através de uma situação completamente perigo. E através disso a gente vai conhecendo um pouco mais do Bill, vai conhecendo ele um pouco mais da história dele, até que a gente tem que procurar a bateria dentro da escola, tem aquela jornada, mas aí é tudo envolvendo uma ideia do game. Aí vai ser uma cidade completamente infectada, a ideia do Bill tem uma super importância dele ser um pouco maluco por estar vivendo completamente sozinho e por ter perdido o Frank. Então é uma ideia completamente diferente. É legal, é muito bom pro game, funciona pra mídia do game, é um capítulo inteiro que você vive, que é muito bom, você aprende sobre novas criaturas, você tem uma grande criatura que é o boss dessa parte, que é difícil e é legal de se jogar. Você conhece mais sobre várias coisas do universo, mas pro game funciona de uma forma. Na série, resolveram ir pra outro caminho, resolveram trocar toda essa parte num flashback. E aí a gente entra no flashback, e aí que já é uma outra parte, é quase todo o episódio. Até os 15 minutos finais, ficamos todos nesse flashback, onde a gente conhece um pouco mais sobre o Bill e sobre o Frank. Bill vivido pelo Nick Offerman. Nick Offerman que é muito conhecido pela série Parks and Recreation. Um ator que é muito bom. Ele é muito bom de verdade. Ele é bom por causa que ele tem um ótimo alívio cômico no Parks and Recreation. Deixa claro isso. Mas ele é um ótimo ator dramático. E aqui ele mostra isso mais uma vez. Não a parte da comédia, mas a parte do drama. E a gente também tem um ator fazendo o Frank, que é o Murray Batley, que é um cara que é muito conhecido, que eu conheci ele através da primeira temporada de The White Lotus. E pra mim, não é que ele é só um destaque na primeira The White Lotus. Numa série com vários atores grandes, ele é o destaque. Ele é um ator fantástico da The White Lotus. Eu adorei ver ele lá, eu adorei ver ele aqui.
Nos games, a gente não conhece o Frank. O Frank é só uma figura que existe ali, onde o Joel menciona o Frank, mas o Bill não fala muito sobre ele, exatamente porque ele morreu nesse processo. E aí, com isso, mostra muito do que virou o Bill a partir dali. A série vai fazer todo um flashback, e é um flashback perfeito. É um flashback que mostra como é uma boa adaptação, porque eles misturam tudo que a gente conhece no game, as informações, e colocam nesse flashback. A gente conhece muito mais sobre o Bill, sobre a vida dele, e é muito legal ver como ele é um cara gênio, inteligente. Assim como a Ellie chama ele é um gênio. A forma como ele constrói um bunker e a forma como ele tem uma experiência militar a ponto de criar armadilhas ao longo de toda aquela civilização, aquela pequena cidade que ele vive. Isso é muito legal. Inclusive, mencionando outro jogo que envolve infecção, e zumbis e criaturas, essa parte da série me lembrou muito Days Gone, um jogo de zumbi também, que também é legal, é interessante, é legal de jogar para quem gosta dessa temática, recomendo. É um jogo que realmente essa ideia de você tem que ligar o gerador, você tem que matar alguns zumbis, criar armadilhas, me lembrou muito essa temática. Todo jogo de zumbi tem isso, mas pela forma como eles mostraram o cenário, me lembrou muito Days Gone um pouquinho. Só uma referência que eu tenho de vários jogos de zumbi que são muito parecidos com essa temática, mas é que Days Gone você tem que viver o mundo, você tem que criar realmente. É meio que um RPG de zumbi, meio que Days Gone. E através disso, eu gostei muito dessa introdução do Bill, como a gente conhece um pouco mais do personagem, conhece um pouco mais de como ele sobreviveu a tudo que está acontecendo. Inclusive a transição do mundo que a gente está vivendo pro flashback é muito legal, e o ponto que a gente conhece o Frank. E aí a gente começa a jornada desses dois. E aí eu acho que aí é que vive a escolha perfeita de um cast. Porque a direção é muito bem feita, a direção é muito boa, a fotografia desse episódio é lindíssima, e a forma como cria o clima dos dois no meio de um apocalipse zumbi é muito interessante. Desde a forma como eles dão o primeiro beijo. Não é uma coisa simplesmente bonita e romântica. É uma coisa que tem certa estranheza, mas porque a gente está vivendo num mundo estranho, num mundo real e num mundo de monstros. Então, até essa parte de você criar uma relação é interessante, e como mostra como o Frank quebrou a barreira do Bill de não querer se ligar com as pessoas. Então, é muito legal ver. Toda essa flashback é fantástico. Os atores são muito bons, eles têm uma química fantástica em tela. É muito legal ver eles em tela. É muito legal ver como eles criam esse romance e como com flashback, mesmo no plano do tempo, não tendo tanto tempo dos dois juntos, a gente cria uma ligação com eles e quer ver mais deles dois juntos. Então, pra mim, todo esse flashback que vai dos minutos 15 até uma hora, é quase uma hora de flashback, é tudo incrível. Em todos os sentidos. Roteiro, fotografia, química entre os atores, atuação é fantástico e faz com que seja um final emocionante. Porque, de novo, quando você joga o jogo, você não conhece o Frank. É um personagem que você só ouve falar. E aqui você cria uma ligação com ele e pensa, eu queria ter visto mais do Frank. Que personagem cativante, que personagem legal e como a dualidade dos dois funciona muito bem. E sem contar que já coloca um pouco mais da tese no episódio, é uma participação muito simples, mas de novo, eles já se conheciam, então é uma boa introdução, funciona bem, cria uma ligação toda com eles. Então é um flashback fantástico. É um episódio incrível, que tem uma boa cena de ação, que poderia ser um pouquinho mais empolgante, mas assim, é bem feita, mas de modo geral o que importa é a química desses atores, que ficam quase o episódio inteiro sozinho, é só os dois em tela, mas assim, a química deles é tão boa, a direção, o roteiro é tão bom, que faça com que essa seja a parte da boa adaptação. Quando você pega todo um trecho do game, transforma pra série de uma forma onde não descondiz do jogo original, onde mantém uma coerência, mas ao mesmo tempo é fantástico. Ele te dá substância, ele faz com que seja a adaptação que uma outra mídia, uma mídia cinematográfica, merecia. Eu gostei mais do Bill na série do que eu gosto dele no game, porque no game ele é meio chato, estranho, aqui é mais fácil de gostar dele. De novo, que final fantástico. E o final dos dois também é lindíssimo. Desde a fotografia, de novo, passando uma direção e o roteiro, você cria essa ligação no final emocionante para os dois. E a gente pula para os 15 minutos finais, onde a gente volta para Ellie e para o Joe. E mais uma vez, eles continuam essa mecânica onde tem ótimas referências pro game, pra quem gosta do game vai ter boas referências aqui, e mais uma vez, eles criam mais uma ligação entre o Joe e a Ellie, já criando alguns ganchos pro futuro, já mostrando pra onde essa série vai, porque o que vai acontecer depois de Bill e Frank? Ele já fala, vamos para o meu irmão, o Tommy, então a partir daí, cria já um novo ponto, um novo caminho, uma nova jornada pra eles, pra quem tá assistindo a série, e ao mesmo tempo, a gente sabe quem jogou o game que vai ter outras aventuras, até chegar no Tommy, mas mesmo assim, o que importa é que, mais uma vez, é uma cena final pra
dar mais tempo de Ellie e Joe em tela, criar um pouco mais dessa ideia do universo de The Last of Us que eu falei. O design de produção e a criação de mundo dessa série é fantástica, e a forma como eles colocam, mais uma vez, referência a game, desde a hora do bunker, onde você vê um cenário, onde é a construção que o Bill, dentro do jogo, cria a arma pro Joe, passando pelas armas na tela, passando pela bateria, que é uma outra referência pro game, tudo é um final ótimo para um episódio, que consegue fazer um episódio onde você não foca nos dois protagonistas. Ellie e Joe quase não aparecem na série, mas mesmo assim, você se importa com dois personagens que quase não apareceram a série inteira, em nenhum momento da série, aparece só uma hora de episódio, mas você liga e se importa com eles. Esse episódio é para comprovar que The Last of Us é a melhor adaptação de games já feita até agora. Espero que a série não me decepcione a partir daqui. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do terceiro episódio de The Last of Us? O que você achou da adaptação? Você prefere o game ou o jogo nessa parte, que é muito diferente? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.